Espanta-me que o presidente do tribunal, em um esforço para escapar às dificuldades deste trágico caso, tenha adotado e proposto a seus colegas uma solução simultaneamente tão sórdida e tão simplista. Eu acredito que há algo mais do que o destino destes desafortunados exploradores em juízo nesse caso. Encontramos-se em julgamento a própria lei desta comunidade. Se este tribunal declara que estes homens cometeram um crime, nossa lei será condenada no tribunal do senso comum. Não creio que nossa luz conduza obrigatoriamente à monstruosa conclusão de que estes homens são assassinos. Creio ao contrário, que ela os declare inocentes da prática de qualquer crime. Fundamenta-se na conclusão sobre duas premissas. Na primeira, afirmo que o nosso direito positivo, incluindo todas as disposições legisladas e todos os seus precedentes, é inaplicável a este caso, em que se encontra regido pelo que os antigos escritores da Europa e da América chamavam a lei da natureza ou o direito natural. Qualquer que sejam os objetivos buscados pelos vários ramos do nosso direito, mostra-nos a reflexão que todos eles estão voltados no sentido de facilitar e de melhorar a coexistência dos homens e de regular com justiça as relações resultantes da sua vida em comum. Quando a suposição de que os homens podem viver em comum deixa de ser verdadeira, como obviamente sucedeu nessa extraordinária situação em que a conservação da vida apenas se tornou possível pela privação da vida, as premissas básicas subjacentes a toda a nossa ordem jurídica perderam seu significado e sua coercibilidade. Uma prisão subterrânea os separava de nossos tribunais, dos nossos oficiais de justiça, por uma sórdida cortina de rocha que só pôde ser removida depois de um grande esforço e de muito tempo. Concluo, portanto, que no momento em que a vítima foi morta pelos réus, ele se encontrava não em estado de sociedade civil, mas em um estado natural. Em consequência disso, é que a lei que lhes é aplicável não é a nossa, tal como foi sancionada e estabelecida, mas aquela apropriada à sua condição. Não hesitem em dizer que, segundo este princípio, eles não são culpados de qualquer crime e que o que estes homens fizeram realizou-se em cumprimento de um contrato aceito por todos e preposto em primeiro lugar pela própria vítima. 10 trabalhadores morreram no trabalho de remoção das rochas à entrada da caverna. Não sabiam os engenheiros e funcionários públicos que dirigiam a operação de salvamento que os esforços que estavam empreendendo eram perigosos e envolviam um sério risco para as vidas dos trabalhadores que estavam executando? Se é justo que essas 10 vidas tenham sido sacrificadas para salvar a dos simples exploradores, a que título diremos ter sido injusto que esses exploradores executassem um para salvar 4? Quando penso na absolvição dos réus, penso que os argumentos são intelectualmente infundados, mas quando penso em condenar esses homens à morte, penso que as suas vidas custaram ante 10 operadas heróicos. Então, tendo me revelado incapaz de dirimir as dúvidas que pairam entre nós, eu me recuso a participar dessa decisão. Quando esse caso veio à tona, ele se mostrou bastante complexo. Está longe de ser uma unanimidade entre nós. Mas quando eu comecei a analisar o caso, os fatos ocorridos nele e as circunstâncias que levaram até o fim, minha decisão se tornou fácil, até mesmo óbvia, tendo em vista que quando aqueles homens estavam no interior da caverna, eles se encontravam com um risco de vida eminente. E esse risco foi comprovado pela autoridade médica que estava na equipe de resgate. Bom, diante desse quadro de morte certa, eu faço duas indagações. Bom, será que o que eles queriam era simplesmente privar a vida de outra? E a outra consideração é que seria mesmo condenável a atitude de alguém que priva uma vida em favor de outras 4? Bom, o nosso ordenamento jurídico diz que o interesse coletivo deve prevalecer sobre o interesse individual. Portanto, foi isso que aconteceu lá na caverna. Então, a atitude deles estava resguardada pelo nosso ordenamento jurídico. Outro fator que deve ser levado em consideração é que, segundo uma pesquisa, 90% da população quer que os réus sejam inocentados ou seja aplicada a eles uma pena alternativa. Bom, sei também que os colegas, muita gente pensa que o senso comum não deve ser levado em consideração, mas o que acontece na prática não é bem isso, pois o que é o tribunal do júri, senão representantes do povo, ou seja, uma amostra do senso comum. Se ratificamos nesse tribunal
decisões tomadas pelo tribunal de júri, estamos ratificando decisões do senso comum. E se o senso comum diz que eles devem ser inocentes, então provavelmente eles seriam inocentados pelo tribunal do júri. A atitude deles dentro da caverna foi a única forma que eles encontraram para a sobrevivência. E mesmo em meio ao caos que eles se encontravam, eles tiveram discernimento para tomar uma decisão que favorecesse a maioria e que fosse tomada em consenso. Portanto, o meu voto vai que eles sejam inocentes da prática de qualquer crime. Bom, anteriormente foi citado pelo meu colega que a partir do momento que houve esse deslizamento que separou, entre aspas, os nossos indivíduos julgados da sociedade, a lei não alcançava, a jurisdição da lei não alcançava o local onde eles estavam. O que ocorre? Não tem como a gente estabelecer até onde vai o alcance da lei. Pelo que nós sabemos, a lei abrange a jurisdição dela é todo o Estado. Como é todo o Estado, a caverna faz parte do Estado. A caverna é propriedade do Estado. Sendo assim, a gente pode concluir que a lei alcança até lá. Porque não tem como a gente delimitar a partir de quando a nossa lei, de quando e de onde a nossa lei parou de vigorar. Então, o que ocorre? Um exemplo aqui por exemplo, se um desses homens tivesse completado a maioridade no terceiro dia que eles estavam presos dentro da caverna, qual então seria a partir de quando então nós poderíamos julgar que ele tenha ficado maior de idade? A partir de quando eles saíram da caverna ou a partir do momento da data prevista aqui? Meu colega afirmou que dentro daquela caverna eles não estavam no estado de sociedade, eles estavam no estado de natureza. E muitos argumentam em defesa deles que o estado de necessidade, o seu estado de necessidade foi um argumento. O que ocorre? Se isso for considerado legal, se for considerado verdadeiro, próximos julgamentos podem ser prejudicados ou erroneamente julgados em decorrência disso. Por exemplo, pode-se fazer analogia ou usar essa jurisprudência em um outro caso de assassinato que não tenha sido como esse, por sobrevivência. O que ocorre? Se a gente for aceitar isso e não nos condenar, a gente vai estar sendo como que o ser humano vai ser como um urso polar, que após a hibernação, quando encontra alimento, preda até mesmo seus filhotes para poder sobreviver. Então, assim, mesmo por mais que seja o estado de natureza, o homem é ser social, ele não é um ser dotado apenas de instinto. Outra coisa, então, poderíamos fazer analogia desse caso com, por exemplo, um crime passional. Porque no estado de natureza, um animal briga por uma fêmea com outro animal da mesma espécie, até mesmo mata por isso. Então, se a gente for concordar com tudo isso, estado de natureza, daqui a pouco a gente vai estar justificando o crime passional com o estado de natureza, vai estar brigando por sua fêmea, isso faz parte da natureza, e não é por aí. Outra coisa, e é a conclusão do meu discurso, é que a função do juiz, principalmente no nosso estado, é aplicar a lei positivada, a lei como ela é, literalmente. E a lei, neste caso, é bem clara. Quem quer que intencionalmente prive a outrem a vida, será punido com a morte. Então, daí concluo que eles têm que ser punidos com a morte. Para a gente estar de acordo com a lei, tem que haver punição para eles. Meu lado pessoal é de compaixão também. Eu também acho, pessoalmente, que eles não mereçam, entre aspas também, ser condenados à morte. Mas como tem a função de julgar de acordo com o que está positivado em lei, meu voto vai para que eles sejam condenados à forca.
Gostaria de começar deixando de lado duas questões que não são de competência do tribunal deste determinado caso em questão. A primeira delas consiste em saber se a clemência executiva deve ser concedida aos réus caso a sentença condenatória seja confirmada, sabendo que, segundo o nosso sistema constitucional, essa competência cabe somente ao chefe do Poder Executivo e não aos membros deste tribunal. A segunda questão, que obviamente é irrelevante ao cumprimento da função de um juiz, diz respeito a decidir se o que estes homens fizeram foi justo ou injusto, mal ou bom, sabendo que, como juiz, deve-se aplicar não as concepções de cada um, e sim as normas, o direito positivado deste país. E atendo às funções de um juiz, devo dizer que sou ferrenhamente a favor da condenação dos réus, visto que, segundo o nosso ordenamento jurídico, quem quer que intencionalmente prive a outrem da vida será punido com a morte. E é justamente nesse aspecto que me diferencio de meus colegas, tendo em vista o respeito às obrigações de um cargo que requer que se deixe de lado todas as predileções pessoais ao interpretar e aplicar as leis deste país. Portanto, concluo meu voto dizendo que sou completamente a favor da condenação dos réus. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried,